Bom, atrapalhou muito, né? Até porque a gente tinha do outro lado a equipe que é a segunda colocada na competição. Uma equipe que cresceu muito nos últimos jogos, é uma equipe qualificada, né? Acima de tudo. Então, atrapalhou bastante. Mas, ao mesmo tempo, no final, você tem que dar valor a esse ponto que nós conquistamos, até porque no jogo passado, fora de casa, a gente conseguiu uma vitória. Hoje fizemos um bom primeiro tempo, tínhamos a partida na mão praticamente, e aconteceram alguns imprevistos que a gente não contava. Hoje, depois que você teve, um pouquinho antes de ter a segunda expulsão, você já tinha tirado alguns atacantes e estava recuando o time. Você começou a querer apostar mais no empate, tendo em vista a dificuldade que estava o jogo e o time com a menos? Não, então, antes das expulsões eu não recuei o time, até porque a expulsão foi com 3, 4 minutos do segundo tempo, né? E se a gente pegar o primeiro tempo, praticamente a equipe sobrou dentro de campo, controlou o jogo, criou as melhores oportunidades. A equipe do Curitiba chegou apenas nas bolas aéreas, né? na bola parada, que é um forte que eles têm. Então, até ali a gente tinha controlado. Depois que nós tivemos um jogador expulso, um lateral esquerdo, o Wesley, na lateral direita até vai. Mas na esquerda ele fica praticamente penso, tendo que jogar a bola para a esquerda para fazer o corredor ali. Então é difícil você jogar com um destro naquela posição e não sendo o jogador da posição. Colocamos o Rafael, depois, se eu não me engano, eu tirei o Matheus Peixoto e acabei colocando o Thiago Ribeiro, que era um jogador de velocidade, até porque do jeito que eles estavam saindo, poderiam aparecer os espaços para a gente atacar a profundidade, dar um pouco mais de velocidade na frente, junto com o Wesley e com o Claudinho. Então, não vi que a nossa equipe recuou, que eu recuei a equipe. A gente fez as substituições que tinha que ter feito até aquele momento. Aí depois, quando você ficou com 2 jogadores a menos, fica difícil você fazer alguma coisa. Zago, boa noite. Eu sei que muitas vezes o treinador não gosta muito de falar de arbitragem, mas queria que você fizesse uma avaliação do trabalho do Jean-Pierre. Eu te pergunto em relação, para mim, um lance capital, o começo da jogada do gol do Coritiba, eu estava até próximo do lance, fiquei com a impressão nítida de falta em cima do Pio no começo da jogada, quando saiu o contra-ataque. Você conseguiu observar alguma coisa nesse lance? Estava longe, né? Não deu para ver direito, mas por aquilo que os jogadores falaram, foi falta. E na sequência do lance, né, como existe um tal de fair play e muitos não fazem, a equipe do Curitiba continuou, está no direito deles também, continuou e acabou fazendo o gol. A questão da arbitragem, eu acho que quando você vem apitar a Série B, né, sendo um árbitro da Série A, você tem que vir mais preparado também, né, com mais vontade. Né, você sendo um árbitro FIFA, às vezes quando você desce, você pensa que vai apitar qualquer jogo. E não é assim, você tem que vir preparado para apitar da mesma maneira que você apita a Série A. Em cima dos lances, correndo, né, procurando acertar o máximo possível e não aconteceu isso hoje. Alguns cartões que ele deu para os nossos jogadores, que eles fizeram pior às vezes e não receberam o cartão amarelo. O caso do Rafael, o zagueiro, puxou praticamente o Wesley, ele deixou a jogada seguir, na minha opinião ele teria que ter dado o cartão amarelo, porque se o Wesley dá sequência na jogada, se ele tem a força para dar sequência na jogada, praticamente ele iria finalizar daquela posição. Então é um outro lance que ele acabou errando, mas faz parte, a gente tem que, por incrível que pareça, né, a gente tem que sempre pensar que vai melhorar, né, não só na Série B, não só o árbitro dentro de campo, o VAR também, que tem alguns problemas na Série A, então a gente espera que possa melhorar. Zago, ainda falando de decisão da arbitragem, queria que você comentasse as 2 expulsões do Bragantino, qual que é a sua avaliação da expulsão do Edmar e da expulsão do Pio? A do Pio estava muito longe, eu não vi o lance ainda, né? Talvez a do Edmar tenha sido mais forte,
se era para expulsão ou não, eu tenho que ver com mais calma, mas isso aí acabou prejudicando e muito a nossa equipe, já que no primeiro tempo a gente tinha o jogo controlado, né, como eu disse antes, estava criando as melhores oportunidades e no final ficar com um jogador a menos contra uma equipe de qualidade como é o Curitiba fica difícil. Zago, boa noite. Boa noite. Você acredita, é lógico, que o empate ainda deixa o Bragantino numa situação boa dentro da competição, mas com o volume de jogo do primeiro tempo, você acredita que o Bragantino, se não tivesse perdido 2 peças no segundo tempo, poderia ter saído com a vitória? Ou o Curitiba é aquilo mesmo, um time marrento que ia tentar um empate ou até mesmo virar? Não, eu acredito que era difícil eles fazerem frente no segundo tempo, já que até com um jogador a mais você viu alguns jogadores sentirem cãibra dentro de campo, o Rafinha substituído, um ou outro saindo cansado, machucado, como aconteceu com o Rafael no primeiro tempo. A gente iria continuar com o nosso ritmo como nós fizemos nos outros jogos. É lógico que, né, no futebol tudo pode acontecer, mas por aquilo que nós tínhamos feito no primeiro tempo, pela motivação, pela preparação do jogo, acredito que iríamos continuar com a mesma intensidade, com a mesma dinâmica que nós tínhamos colocado no primeiro tempo. Então era um jogo, né, de esperar um pouco mais, que eu acredito que a gente poderia até ter saído com um placar um pouco mais elástico do campo. Você constantemente tem falado da força do elenco do Bragantino, quanto é importante no campeonato tão longo ter um elenco tão equiparado. Essa é a hora de mostrar o elenco, quando você perde 2 jogadores hoje, ainda não sabe se tem o Ítalo para num jogo já terça-feira, 4h30 da tarde? E hoje nós perdemos 2 jogadores, né, antes da partida, é o caso do Aderlan e o Ítalo, que são jogadores que vêm jogando, fazendo um excelente campeonato, né, jogadores acima da média. E mesmo assim a gente fez um excelente primeiro tempo, enquanto estivemos com 11 contra 11, a equipe procurou jogar, fez o jogo que tinha que fazer. Então nós mostramos que temos jogadores à altura. Agora para o próximo jogo vamos ver se o Ítalo volta, né? A gente tem que esperar até domingo, que é a nossa viagem para Maceió. O Aderlan já estará em condições e aí sim a gente se preparar bem para o próximo jogo. Hoje, na ausência do Ítalo, o Claudinho jogou um pouco mais centralizado. Queria que você analisasse a atuação do Claudinho, se foi isso mesmo, se você deixou ele mais centralizado com a entrada do Bruno Tubarão, e também uma avaliação do Bruno Tubarão, que acabou marcando aí o gol do Bragantino. Bom, o Claudinho jogou praticamente mais solto, né, por dentro, fazendo aquilo que ele sabe, jogando entre linhas, né, procurando os espaços deixados pelo adversário. Então, eles esteve muito bem, como toda a equipe, até quando estávamos com 11 jogadores em campo. O Bruno também fez um bom primeiro tempo, combinações com o Pio aqui pela direita, colocando velocidade. É um jogador que já tinha entrado bem no jogo passado contra o Criciúma, perdendo 1 ou 2 oportunidades, se eu não me engano, né, criando espaço para jogar. É um outro menino que nós temos aí que vem crescendo bastante também com a equipe. E é sempre importante você ter jogadores assim como ele, jogadores agressivos, que vê o gol, né, praticamente acabou acertando um belo chute naquele momento, fazendo o gol. E é importante você ter os jogadores motivados como ele esteve desde o início.